Estamos começando agora mais uma edição do programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Vocês ouvirão a partir de agora mais uma palestra realizada no Centro Espírita Friburguense com o ensinamento das obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos nesse momento para que os irmãos da espiritualidade que aqui já estão possam nos envolver, envolvendo também a nossa irmã Cristina Ferro, que fará uso da palavra, e que nós outros possamos assim apreendermos ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Cristina Ferro. Conforme o Abel estava fazendo esse histórico aí do nosso centro, né, me chamou a atenção, que está escrito aqui, né, só estarão aqui, né, aqueles que forem bons, justos, leais, caritativos e amorosos, para com o Pai e para com os seus irmãos. Olha que grande responsabilidade e tarefa, não só de nós aqui, né, trabalhadores da casa, mas todos os que aqui vêm, todos os que estão imbuídos de estudar a doutrina espírita, têm esse grande desafio e somos conclamados a nos melhorarmos para que a gente possa servir a causa, né, e possa servir aos irmãos de forma digna. E hoje eu trouxe para a gente estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a lei do amor. Porque amar ao próximo como a si mesmo, que é esse capítulo 11 aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por que o amor? Por que escolher esse tema que às vezes pode parecer tão batido, né? Todo mundo fala em amor, todo mundo fala em amor, mas nós aqui, ao nos referirmos ao amor, estamos nos referindo a esse sentimento por excelência, né? E todo o universo é regido pelo amor. Deus é que está no controle de tudo, né? E é com muita amorosidade que as coisas vão se modificando, vão acontecendo, né? E a gente precisa estar atento e estar na linha deste verdadeiro amor, que é aonde a gente seguindo, trilhando, para a gente se aperfeiçoando, vamos chegar à perfeição que nos é possível, né? No livro dos Médiuns, está lá, discute-se a política que desperta o interesse geral, discutem-se os interesses particulares, despertam paixões, o ataque ou a defesa de personalidades. Os sistemas conquistam partidários e detratores, mas as verdades morais, que são o alimento da alma, o pão da vida, permanecem na poeira acumulada pelos séculos. Veja quão atual são esses dizeres, não é? A gente se acomoda na rotina da nossa vida, a gente, para criar assunto, para querer ser aceito nos grupos, a gente fala um monte de coisa, toma partido, né? A gente briga, a gente discute, enfim. E aquilo que realmente importa, que são as verdades morais, a gente deixa de lado. Por que que a gente deixa de lado? Primeiro porque é isso, a gente está inserido no mundo, num contexto de inferioridade, num contexto que atualmente está muito aflorada as animosidades, e a gente tem que falar também, a gente tem que ter um partido, a gente tem que ter um lugar neste mundo. A gente procurando lugar neste mundo, a gente está deixando para lá o nosso lugar, né, no verdadeiro mundo que é o espiritual. Somos espíritos eternos e imortais. Não estamos aqui a passeio, nem para ficar bem na fita, nem para adquirir bens, estamos aqui para evoluir. Eu vou passar aqui um videozinho. Esse vídeo é sobre ela é uma psiquiatra que ela trabalha com
com pacientes terminais, né? Ela trabalha com pacientes que já estão nessa fase aí terminal. E aí ela fez uma grande pesquisa, né? Existe um hospital, digamos assim, um hospice que ela chama, onde as pessoas que estão nessa fase de vida, uma doença mais avançada, vão para lá. Mas vão para lá, mas não é para morrer. Né? Não vão para lá para aprender a morrer, para esperar morrer. Elas vão para lá para elas saberem que enquanto existe um fio de vida, nós somos seres importantes e nós temos uma missão aqui na Terra. Né? Nós temos que ser valorizados nas nossas conquistas, na nossa história, nas nossas lembranças, né? E assim, ela conta nesse vídeo que ela ficou muito surpresa, que chegou lá um rapaz de 40 e poucos anos, que ele estava com uma doença terminal, que os exames dele diziam que ele não ia durar nem 5 dias. Mas ele estava alegre, feliz, se entrosou com todo mundo na casa. E no final lá de um determinado tempo, ela foi conversar com ele, ela falou, eu preciso aprender com você. Tirou o jaleco dela e falou, eu estou aqui agora como um aprendiz, porque você está vivendo toda essa situação, você tem filhos pequenos, você é um rapaz jovem, está enfrentando essa situação e você é o astral mais alto que tem aqui, você é a pessoa que mais está aí, está conversando, está animando as pessoas. E aí ele respondeu que ele sabia que ele veio para essa vida, que ele fez o melhor que ele pôde em todos os momentos, que ele tinha uma família maravilhosa, ele só tinha a agradecer. E que ele não ia estragar essa saída dele desta vida se lamentando e fazendo mal para aquele que eles amavam. Porque se as pessoas fossem lá visitar ele, a esposa, os filhos, e ele tivesse naquele baixo astral, que ele tivesse mal, óbvio que eles também estariam, né? Então ele disse que ele estava em paz com ele mesmo, porque ele sabia o que ele veio fazer, fez e sabia que ele ia embora. Né? Então, apesar de todos os exames, ele ainda viveu uns 4, 5 meses, e quando ele desencarnou, a esposa, os filhos estavam lá com ele. E essa médica disse que, nesse momento, ela aprendeu uma grande lição, né, de como a gente deve se portar. E aí, ela também comenta isso. Os 5 maiores arrependimentos de pessoas antes de morrer. Não ter tido a coragem de viver a vida que queria, e não a que os outros esperavam que vivesse, porque a gente vem inserido numa família, na verdade, a gente está inserido num contexto, numa sociedade, e muitas vezes, porque a gente quer ser aceito, a gente acaba vivendo a vida que os outros gostariam que a gente vivesse. A gente acaba escolhendo a profissão que dá mais dinheiro, teoricamente, não aquela que iria nos realizar, né? E a gente vai fazendo escolhas que fazem isso, com que a gente não tenha tido a coragem de viver a vida como a gente queria, porque a gente acha que tem que ser igual a todo mundo. Nossas digitais, ninguém tem uma digital igual a outra, então nós não temos que ser iguais, nós estamos inseridos no mesmo meio para ter nossas aprendizagens, aprender as nossas lições, mas não necessariamente sermos iguais. Então, se todo mundo... É aquela velha história da criança, até do adolescente, quando vai lá e tirou nota ruim na prova, a primeira coisa que ele chega a dizer, mas todo mundo tirou. Todo mundo foi mal na prova. E a resposta da mãe é, mas você não é todo mundo, né? E é exatamente isso. A gente não pode chegar lá do outro lado, depois que a gente desencarnar, e falar, mas todo mundo fazia isso. Mas você não é todo mundo. Você foi aí para aprender a sua lição. E é dessa lição que a gente tem que dar conta, né? Se arrepender de ter trabalhado tanto, porque isso é uma exigência, né, cada vez maior.
Agora, com as redes sociais, a pessoa tem o WhatsApp, tem isso, tem aquilo, está trabalhando o dia inteiro, de noite, fim de semana, é exigido, é uma exigência muito grande. E como você não quer ficar para trás, você vai nesse roldão enlouquecedor que não deixa você olhar para você, né, e fazer da sua passagem pela terra, né, aquilo que vai te render os verdadeiros frutos, né? Não ter tido a coragem de expressar os sentimentos, né, principalmente de amor, de afeto. Porque às vezes a pessoa fica com medo de dar uma de bobo. Ah, não, eu não vou mostrar para o meu marido que eu gosto dele muito, que eu dependo dele, dependo entre aspas, ou que ele é muito importante. Eu não vou dar essa bola para ele, né? O marido também para a mulher, enfim, nas relações como um todo, as pessoas botam uma capa de proteção, né, para não expressar os seus verdadeiros sentimentos. Mas é interessante que quando a cólera, quando a raiva toma conta, a pessoa não está usando a razão, aí despeja aquele monte de coisas ruins, que às vezes nem são verdadeiras, né, e que machucam e magoam o outro. E essa ferida é uma ferida que custa. E por que na hora da gente expressar o que é bom, a gente não se deixa levar por esse impulso, né, de dizer, poxa, você é muito importante para mim, né? Que bom que você está aqui hoje, dá um abraço. Por que a gente não faz isso, né? Não ter ficado em contato com os amigos, que a gente ao longo da vida conhece, né? Todos que passam pela nossa vida têm uma razão de ser. Passam e vão, outros ficam, outros você não encontra há 20 anos, mas quando encontra é a mesma coisa. Mas a gente, por conta de assumir outros compromissos, vai deixando os amigos de lado, não dá um telefonema, não passa um WhatsApp, né? Só em enterro que a gente se encontra. Que aí se espalha aquela notícia e fica todo mundo consternado, aí você volta a ver. Mas, em vida, aqueles verdadeiros amigos, aquelas pessoas que foram significativas para você, né? Que a gente lembre de dar uma ligadinha, de passar uma mensagem, de marcar um encontro, né? Não ter se permitido ser feliz. A gente tem uma crença muito forte de que, porque estamos num planeta de provas e expiações, que a gente veio para sofrer mesmo. Aqui a gente veio só para sofrer. Não é verdade, né? Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, mas nós temos uma felicidade que nos é possível, que está nas pequenas coisas, que está na convivência. Não são grandes coisas que fazem a gente feliz. São as pequenas coisas do dia a dia que a gente, quando olha para trás, se lembra com saudade. Ah, aquele tempo que a gente ficava, né, na cozinha, a família inteira conversando, tomando café, que era o melhor lugar da casa, né? Ah, quando brincava na rua, porque a gente ainda brincou na rua, né? Agora eles não brincam mais, mas... E as coisas que a gente fez que realmente nos fizeram felizes são pequeninas coisas, não são coisas difíceis da gente conseguir. Se eu te pedisse para fazer uma lista com todas as coisas que você ama, quanto tempo levaria para você colocar seu nome? O que passou na cabeça de vocês, né? Será que a gente colocaria o nosso nome? Coisas que eu amo. A gente colocaria coisas, pessoas, é uma reflexão que a gente tem que ter, né? E por que não a nós mesmos? Porque se a gente não se amar, eu não posso dar o que eu não tenho. Como é que eu quero amar o outro se eu não sei me amar? Se eu tenho raiva de mim? Se eu me escondo? Porque eu não admiro a pessoa em que eu estou me tornando, porque ninguém é, nós estamos, né? A gente vai se construindo. Então, se eu não aprender a me admirar com os defeitos que eu tenho, a rir deles, a ter leveza de rir, né? Ah, eu sou assim, eu estou assim. A gente fala eu sou assim, a gente se coloca como se fosse eterno, né? Mas a gente precisa aprender a colocar o nosso nome, né? Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei.
divina lei pela qual Deus governa os mundos. Olha que coisa grandiosa, né? Que amor é esse que governa os mundos? O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, o amor, ele rege o universo. Gente, pensa que coisa isso, né? O que sustenta o universo é o amor. Não é a competição, não é o poder, não é a raiva. Olha como a gente anda equivocado, procurando felicidade onde não existe. A lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de ignorar. No princípio, a gente tinha instintos de conservação, de reprodução. Era muito forte isso para que a gente pudesse sobreviver, né? Para a gente pudesse estar no mundo mesmo. Depois que a gente foi aprendendo, foi ficando mais avançado e corrompido, nós temos sensações, né? Por isso essa busca pelo prazer, né? O prazer no corpo, o prazer nas coisas, no ter, no viajar, no passear. Está aí, nas sensações que a gente busca. É como se fosse uma droga, né? Que você experimenta e aquilo te eleva de alguma forma. Aí depois você vai procurando mais, e procurando mais, e procurando mais, e está viciado naquilo. E o nosso apego é uma espécie de vício, por essas sensações que a gente fica buscando. A gente se apega à matéria, a gente se apega às coisas, às pessoas, buscando essas sensações que a princípio nos deram muito prazer. E depois, mais instruído e purificado, nós temos os sentimentos. Aí a gente começa a desenvolver os sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Nós aqui no planeta Terra não conhecemos esse amor, né? O amor maior que a gente conhece, porque ele se aproxima mais do incondicional em algumas vezes, é o amor pelo pai, pela mãe, ou o amor da mãe pelo filho. Mas como nós estamos num planeta de provas e expiações, e as famílias, né, os espíritos que encarnam numa família, vêm para se reajustar, vêm para se perdoar, para conviver, isso não é uma verdade absoluta. Porque muitas vezes você encontra inimigos ali, tentando... Por que vem numa mesma família, como pai, como mãe, como filho? Exatamente porque esse tipo de amor que a gente conhece é capaz de quebrar essas barreiras de ódio que foram criadas atrás. Então, nem sempre esse negócio de que toda mãe ama, mentira, que todo pai ama, que todo filho ama os pais, isso é... A gente criou uns slogans, né, na humanidade e acreditou neles. E aí a gente não se encaixa neles e fica infeliz. Mas são apenas crenças. Tudo são crenças. Se a gente se apega a esse tipo de coisa, a gente vai ser infeliz, né? Porque ninguém tem família perfeita, né? E nem se sentir perseguido. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação. Esse está no Livro dos Espíritos, sobre a encarnação dos espíritos. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Então a gente tem que ser grato pelas nossas lutas, porque são elas que vão nos construir, né? E aí é o seguinte, mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem se isso não os isenta das penas da vida corporal? Eles chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Só por isso aí já vale a pena a gente
né, focar e ser tão determinado quanto é para algumas coisas materiais, para que a gente siga isso. Vamos acelerar, né, o nosso processo evolutivo aí. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. A gente já parou para pensar que a gente muitas vezes sofre, mas é porque a gente tem esse tipo de sentimento, né? Ciúme é posse, ninguém é dono de ninguém, né? Inveja, o querer segurar os bens materiais, não, é meu, é meu. Quantos espíritos se vê mesmo após o desencarne, né? Que são espíritos que estão muito ligados a o plano terreno, apegados à matéria, querendo ficar no lugar onde eles moraram, existiram, para ninguém usar, para ninguém pegar. Todos os nossos bens são por empréstimo, né? Não são nossos. Tanto que uma pessoa pode ter uma fortuna imensa e depois ficar pobre. Outro pode ter nascido pobre e, de repente, ganha uma herança ou trabalha, enfim, vai ter, porque a fortuna e os bens são feitos, nos são dados para que a gente proporcione o bem-estar a nós e aos outros. Não é para a gente segurar. É o bem que a gente pode fazer com eles, né? No 132, qual é a finalidade da encarnação? Levar os espíritos à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. E também para pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Veja bem como isso é muito sério. Nós encarnamos, nada no universo é por acaso. Né? Tudo tem um funcionamento perfeito. E a nossa vinda para a carne, seja nesse planeta ou em outros planetas, é uma forma de aprendizado, de expiação pelos males que a gente possa ter cometido. Expiação não é castigo, né? Eu só consigo aprender determinadas lições vivendo aquilo. Aquilo que eu fiz para o outro, enquanto eu não sofrer na pele, eu vou achar que não era tão assim, né? Então, a gente vai trocando de posições para a gente aprender as coisas que a gente tem dificuldade de aprender, né? Às vezes é uma missão, né? Os pais têm uma missão, eles recebem aqueles espíritos no seio do lar, né? Ali, para ajudá-los na sua evolução. É uma missão muito séria, onde a gente dedica amor, precisa de limite, sim. Né? Os bens materiais não se colocam no lugar da atenção e do amor. A gente vê crianças que têm tudo, porque os pais estão fora muito tempo trabalhando. Mas eles não têm o que eles necessitam, que é o amor, o aconchego, a compreensão, o colo, a briga, o castigo, o limite. Adolescentes desafiam os seus pais porque eles querem o limite. Se tiver tudo bem fazer tudo, qual é a graça do negócio? O que acontece? Por que tantos jovens deprimidos? Porque eles não se sentem amados. Porque eles não... pode, é você que sabe, você é o dono da sua vida, você vai você, faz o que você quiser, assume as consequências. Não é por aí, a gente está se desviando, né, de um propósito aí. É missão dos pais, sim, e a gente precisa se sentir parte, né? A gente precisa, enquanto jovem, enquanto filho, enquanto mãe, a gente precisa se sentir parte, sentir que estamos vivendo como nós fomos criados para viver, numa rede de relações que se apoiam e que impulsionam a nossa vida, né? Isso aí, pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Nós temos a nossa parte também na obra da criação. Nós temos muitas funções. E veja, nós no planeta Terra estamos destruindo o nosso planeta. E como existe a lei de ação e reação,
nós já sofremos as consequências de fazer isso. Né? Então, nós temos uma parte na obra da criação que a gente não pode deixar para os outros, não. A ação dos seres corpóreos ela é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nesta mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que tudo é solidário na natureza. Eu acho isso muito bonito. Né? Me sentir parte, assim, de um universo onde todos nós somos parte, com os nossos defeitos, com as nossas angústias, com as nossas raivas, nossos medos, nossas incompreensões. Nós fazemos parte, isso tudo na natureza é solidário. Né? Tudo faz parte. Os animais têm uma função na terra, né? de auxiliar o homem, ajudam imensamente a trabalhar os afetos. Né? A gente precisa respeitar os animais, são seres vivos. Me corta a alma quando eu vejo que passa, as pessoas gostam de fazer essas propagandas, né? Essas coisas de tortura, de maus tratos. As plantas, né? Ensinar as crianças, né, o valor dessas coisas. Outro dia eu vinha passando aqui na avenida e eu fiquei até feliz. Tinha uma menininha pequenininha assim com a mãe. E ela olhou para dentro do canteiro e tinha copo de plástico, garrafa de plástico, guardanapo. Ela se horrorizou como se ela tivesse visto um monstro. Parou. Mamãe, olha o que estão fazendo aqui perto do rio. Foi bonitinho, mas assim, é uma consciência que está sendo criada, né? Porque jogar um saco de lixo dentro do rio, gente. Podar essas plantas que tem ali, jogar dentro do rio, que é o que a prefeitura está fazendo. Eu até fotografei, publiquei, porque isso é um absurdo. Aí jogaram aquele monte de negócio lá dentro do rio. Já está se espalhando, obviamente, né? Depois reclama. Isso. Fica parecendo que, né? Estamos destruindo tudo. Um absurdo isso. Mas nós que temos consciência precisamos agir de forma diferente e ir contagiando, né? Porque uma floresta só é verde porque as folhas são verdes. Então, se a gente quer uma postura diferente, a gente tem que ter, né? O amor é um sol interior que reúne e condensa em seu foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Esse é o caminho, não é a guerra nem a luta de classe, esse aí é o caminho. Do egoísmo, que põe a nossa personalidade no centro de tudo, como se o sol brilhasse só para a gente, ao altruísmo, em reconhecer que cada um de nós somos todos filhos do mesmo Pai, independente de classe social, de cor, de posição, enfim, somos todos iguais, todos estamos lutando pelas mesmas coisas. O maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente ama a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, sabemos que somos grãozinhos de areia, mas a gente reverencia esse Deus, né, que é Deus, né, não é uma pessoa, é Deus que é o princípio de todas as coisas, que está no controle de tudo. A gente precisa amar a nós mesmos e ao semelhante, porque somos partes dessa criação. Como é que eu, se eu não me amar, posso amar a Deus dessa forma, sem me envergonhar, sem me revoltar, porque eu não tenho aquilo que eu acho que deveria, né? Sem ficar magoada, achando que fiquei abandonado? Como é que eu vou amar o outro se eu nem me amo? Isso é uma parte fundamental
Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não pode resistir, e seu coração vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Então, por mais que a gente olhe o mundo e diga assim, gente, esse negócio aí de amor não vai rolar aqui. Não vai acontecer. Mas é isso. Deus permite que as coisas aconteçam, estão todas nos planos dele, mas todos nós vamos chegar lá, querendo ou não. Tem hora que a gente empaca e que a gente toma um solavanco para ir à frente. Não é? A gente tem o nosso livre-arbítrio, sim, mas ele vai até onde o direito do outro começa, né? E tem momentos em que a gente está lá empacado, patinando, toma um empurrão e vai, né? Vai com medo mesmo, mas vai. Então, os espíritos aí nos dizem isso, né? Que tudo está latente no nosso coração. Por quê? Porque a consciência de Deus está dentro de nós. Então, a gente tem latente isso. Quando a gente pensa no amor, quando a gente pensa em alguém que a gente ama, a gente sente expandir, não é? A gente sente se expandir, a gente sente uma leveza. O quão maravilhoso será quando nós conseguirmos nos manter nesta sintonia, nessa vibração amorosa durante muito tempo. Hoje a gente consegue ter momentos que fazem valer a pena a gente querer até continuar, né? Os problemas sempre existirão. Ou você os acumula e fica completamente afogado por eles, ou você os organiza. Você que decide. Como a gente vai levar a nossa encarnação, somos nós que decidimos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Tudo que recebe atenção cresce. Aqui está em branco, não dá muito para a gente ver, eu vou falar o que é. Se a gente rega a tristeza, o rancor, a discórdia, a ira, o ciúme, a gente vai, isso só cresce. Se a gente rega a gratidão, a confiança, a alegria, a bondade, a paz e o otimismo, é essa planta que cresce. Então, o grande lance do Espiritismo é que, além da gente saber, né, que somos espíritos eternos e imortais, é que a responsabilidade da nossa evolução, do nosso caminhar é nossa. Quem rega isso ou aquilo somos nós. Não tem alguém de fora que vai chegar e me dizer como é que faz. E aí, se eu fizer o que ele mandou e eu me der mal, será que a responsabilidade é só da pessoa? Não é, não. É nossa também. Mas é mais fácil ser guiado, né? Então, sou guiado, não tenho que ficar toda hora pensando se eu estou certo, se estou errado, se eu estou indo pelo caminho, se eu estou fazendo o que devia, ou se eu estou levando, deixando a vida me levar, como dizem por aí. É muito mais prático. Tá lá um que eu acho que ele está mais ou menos, eu vou atrás. Só que vai cair no abismo atrás também. Então, a gente precisa ter esta responsabilidade. E o que cresce no nosso campo, somos nós os responsáveis, né? E aí, na instrução dos Espíritos, tem lá, amai muito para ser desamado. Tão justo é este pensamento, que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor,
Fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Então, se a gente ama muito, se a gente se volta para fora, né? Se a gente vai ajudar o outro, vai ao encontro das dores, se a gente para ouvir o outro, se a gente tem consideração pelo outro, a gente vai se elevando, porque a gente precisa se distanciar um pouco da matéria, daquilo que a gente está vivendo, até para a gente ver quantas a gente anda, né? Refletir um pouco sobre isso. Essa máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Vós sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Então, esse pessimismo, essa coisa de ser vítima, de ser coitadinho, né? Que tudo é ruim para mim, isso aí está fora, né? Jamais em todo mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Então a gente precisa botar um freio aí nas coisas que a gente está vivendo, né? Porque jamais a gente vai conseguir chegar onde a gente quer assim. Nós não precisamos de muita coisa, só precisamos uns dos outros. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Está em Lucas. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. E não o de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certo de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo, do direito coletivo. Então, para a gente ter a medida a quantas a gente anda, é quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente deseja alguma coisa para o outro, ver se a gente desejaria isso para nós. E aí a gente vai saber a quantas a gente anda, né? Florescer exige passar por todas as estações. Não pensemos que esse caminho é evolutivo, que o fato de conhecer a doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita, que não é só conhecer, ali uma vez já está bom, estou formado, nada. Cada vez que a gente lê, a gente se descobre, às vezes é um momento da gente entender aquilo, né? Não é para decorar, botar livro dos espíritos debaixo do braço, saber todas as 1019 questões e suas respostas, não é nada disso. É a gente se modificar. E não vamos pensar ser uma ilusão de que isso seja fácil, né? De que isso seja uma coisa, mas não é impossível. Ela é muito possível, desde que a gente tome uma iniciativa, que a gente tenha vontade de fazer isso. Tem todo um aparato, né, nos consolando conosco. A gente tem os anjos guardiãos. A gente tem a espiritualidade amiga. A gente tem todos os encarnados que convivem com a gente. A gente tem os desencarnados que podem olhar por nós. Só que se eu fechar o olho e quiser achar que está tudo ruim, ninguém vai fazer eu pensar diferente. Porque o negócio é de dentro para fora. Agora, se eu falo, não, eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero conhecer esse amor aí, né?
deixar-se passar pelo outono, onde as folhas velhas caem. É necessário isso, né? Avaliar o que serve ou não serve mais para nós naquele momento e deixar ir. Florescer como a primavera. Então, passar por todas as estações faz parte do processo. E nunca estamos sozinhos. É isso que a gente precisa ter, essa certeza. Não estamos sozinhos, né? Como o Sueli gosta muito daquele Salmo 23, né? Eu não sei ele todo, mas o Senhor é meu pastor e não me faltará. Os desafios que se põem na minha frente são porque eu sou capaz de ultrapassá-los, porque senão não estaria. Imagina se Deus pusesse todas as coisas que a gente precisa aprender ao mesmo tempo. E não ia sair do lugar. Tudo que a gente, através dos tempos, né, veio acumulando de defeitos, de vícios, de paixões. Se isso tudo fosse cobrado de uma vez só para a gente aprender, não, agora você vai entrar no intensivão. Vamos lá que você vai ter que aprender tudo, passar no vestibular para a medicina. Não ia dar, gente. Ele é sábio. É um passo de cada vez. E se um desafio se apresenta para mim hoje, é porque eu sou capaz de superá-lo. Mas eu tenho que estar com vontade. Eu tenho que ter uma decisão firme. Eu tenho que pedir ajuda aos encarnados e aos desencarnados, né? Que vão nos ajudar. E nós vamos superar. E as lições, elas só vêm toda hora a mesma coisa, porque a gente ainda não aprendeu. Ai, na minha vida eu sempre achei patrão chato, patrão ditador, sempre, tem certeza? Se todos os seus patrões foram assim, isso me indica que você é que precisa aprender a se colocar na frente dos outros, não ser submisso. Então, tudo aquilo na nossa vida que se repete, que a gente fica, ai, toda hora isso, é porque a gente não olhou com os olhos que deveria e fez diferente, né? Que a gente precisa fazer diferente. Um dia após o outro, um passo de cada vez, e a gente vai indo, se perdendo, se encontrando, se reinventando, e nos dias nublados, uma certeza, o sol sempre volta a brilhar. Isso também passará. Somos eternos aprendizes, né? E aí a gente tem a palavra Deus, tudo converge para Deus. E eu estou no meio da palavra Deus. Então, cada um de nós é filho amado do Pai, tem todo o potencial. Você acha que ele não acredita na gente? Você acha que nós fomos criados e ele bota a mão na cabeça e fala assim, estou perdida essa humanidade, vou começar de novo, porque muita gente acha que tinha que começar de novo, que não tem jeito. Não, ele sabe quem somos nós. Ele sabe da nossa história, que não é só de agora, de 20, 30, 40, 50 anos. Ele sabe as nossas lutas. E quando se diz que a gente reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se transformar. No Evangelho não está escrito que o bom espírito é aquele que está com tudo certo. É aquele que faz o esforço. É aquele que olha para si mesmo, analisa, traça uma meta ali, né? Não vamos querer traçar todas, mas agora eu preciso trabalhar isso na minha vida que não está legal. E vamos nos dedicar a fazer isso. Isso é o que Deus espera de nós. Ele não espera de nós a perfeição, que ele sabe que a gente nem pode, né? Enfim, é isso, é Deus, né? E é para lá, e é para essa perfeição que nos é possível que a gente vai, com dedicação. Que a gente possa pegar essa semana que se inicia, né? Parar num lugar, 2 minutos, 5 minutos, porque o nosso tempo, a gente diz que não tem tempo. Tempo é uma questão de prioridade.
né? A gente sempre acha um tempinho para fazer o que a gente quer. E tem aquela passagem, né? Acho que está na Bíblia, não está no Evangelho segundo o Espiritismo, Marta e Maria lá com Jesus. Marta estava lá limpando a casa, lustrando, lavando louça, fazendo não sei o quê, e a Maria estava lá sentada ouvindo. Então, o que Jesus disse? Marta, Marta, por que se preocupa com essas coisas? É o que a gente falou no início, né? O que é verdadeiro são as virtudes morais que a gente precisa. O resto vai ficar aí. Casa vai ficar suja hoje de noite, se você disser que não pode parar um minuto porque tem que lavar louça, lavar roupa. Amanhã está sujo de novo, não se preocupe. Então, vamos dedicar a nós mesmos um tempo, né? De sentar ou de deitar, respirar, prestar atenção na nossa respiração. Por que isso? Porque aí você vai se desligando um pouco de tanta coisa, porque a gente não para de pensar nunca, né? Pensamento fica... Então, quando a gente faz isso, presta atenção na nossa respiração, umas 5, 6 vezes, você vai acalmando um pouco aqui dentro, né? Para a gente poder ver as coisas que hoje a gente pode mudar, que hoje a gente pode fazer diferente. Amanhã é outra história. E um passinho de cada vez, a gente vai chegar lá, né? Com esse amor divino sendo a nossa meta final. Lá para frente eu quero ter esse amor aí. Muita paz para todos. E eu gostaria de pedir à nossa primeira presidente que pudesse vir aqui um pouquinho, fizesse a nossa prece para encerrar a nossa reunião de hoje. E se ela tiver vontade, ela pode fazer inclusive uso da palavra e falar um pouquinho da nossa casa. Nossa primeira presidente,